Quando a gente pensa no impacto do Homem-Aranha na cultura pop, é quase impossível não lembrar imediatamente das telas do cinema, como a gente cresceu acompanhando a trilogia clássica do Tobey Maguire, a fase do Andrew Garfield e, claro, a jornada do Tom Holland dentro do universo gigante da Marvel, que é o que temos hoje em dia. E falando aqui especificamente do Tom Holland, ele passou por uma fase que dividiu bastante a nossa comunidade, onde os filmes dele andavam pra cima e pra baixo, com aquela tecnologia de bilionário dele, onde ele havia perdido essa conexão com o Homem-Aranha e onde os filmes não passavam geralmente na vizinhança. Ele tinha todas aquelas armaduras e nanotecnologia e suporte do Tony Stark, o que fez muita gente ficar de mal com isso. Mas precisamos tirar o chapéu para esse último filme. Eles tiveram a coragem absoluta de arrancar tudo do moleque, onde, ele está sem dinheiro, sem amigos, completamente esquecido pelo mundo e morando num apartamento minúsculo. Aquilo ali trouxe a essência mais pura e raiz do Homem-Aranha. Na minha opinião, foi um dos melhores retratos ali do super-herói dos cinemas até hoje. Inclusive, abrindo parênteses aqui, imagina se algum estúdio de hoje em dia tivesse a coragem e a capacidade de fazer um game nesse estilo, nessa vibe de solidão. Um Peter Parker totalmente isolado, sem grana, tendo que se virar sozinho nas ruas de Nova York do zero. Na minha opinião, ia ser uma experiência absurda. Só que, mano, mesmo com filmes excelentes como esses, entregando momentos inesquecíveis, o cinema, algumas vezes, sempre vai esbarrar em um problema fundamental que não tem como fugir, que é basicamente o limite de tempo, seja a idade dos atores e até muito mesmo que eu quero trazer, que é o tempo em tela, Geralmente filmes têm 2 horas, 3 horas no máximo. E nesse tempo, eles têm que te apresentar um cenário, introduzir um vilão complexo, criar um confronto pessoal na vida do Peter, fazer os dois se enfrentarem e resolver a história inteira no final. É muita coisa pra pouco tempo. O resultado, muitas vezes, é que os vilões acabam caindo de paraquedas, o que não é muito ruim e poupa a gente, mas o peso ali do dia a dia ferrando o Peter acaba ficando em segundo plano, porque o mundo precisa ser salvo rapidamente antes que acabe o filme. E aí, justamente que a parada fica interessante, porque a versão mais completa, mais madura e emocionalmente pesada do herói não precisou dos atores de Hollywood. Ela nasceu dentro de um console. Meus amigos, estamos em 2018. A Insomniac lança Marvel Spider-Man. E cara, eles não tinham um limite de 2 horas. Eles tiveram um tempo de sobra para cozinhar a mente aos poucos, criando uma obra que não só entendeu a alma do Peter Parker, como em muitos aspectos provou ser muito superior à forma como o cinema conta as histórias. E hoje, nesse vídeo, a gente vai entender por quê. Opa, eu sou o Brenado e vai tomando. Mano, quantas vezes você já viu aquela historinha lá repetindo do Peter Parker sendo picado? Inúmeras coisas que acontecem nos quadrinhos e nos filmes. Apesar deles já entenderem e já diminuíram isso bem, eu quero ter que citar aqui como Marvel Spider-Man dá sua primeira grande aula de roteiro e prova que confia realmente na inteligência de quem tá com o controle na mão, de quem adquiriu o jogo. Logo, nos primeiros segundos de jogo, a Insomniac não te joga em um laboratório escolar. O jogo ali, como vocês já sabem, começa com o rádio da polícia tocando, um Peter Parker acordando no susto em um quarto minúsculo e totalmente ali bagunçado, vestindo o traje e pulando da janela direto pro balanço nas teias. Acabou. É só isso. Sem aquela historinha triste de origem, o jogo entende que estamos no século 21 e que você sabe perfeitamente quem é o Homem-Aranha. Um dos pontos que eu quero destacar é exata a vida do herói que eles escolheram pra gente jogar. Ele tem 23 anos de idade e já está usando a máscara há 8 anos. Ele já domina bem suas habilidades, já espancou o rei do crime, já conhece o submundo de Nova York e já entende o peso absurdo de que é ser um herói. Só que, como a vida adulta, chegam os problemas de adulto, e mano, aqui é um dos pontos fortes do jogo. O famoso azar dos Peter Parkers no jogo não é uma piadinha sobre rasgar a calça ou chegar atrasado na escola. É basicamente o cara, tá largado na vida adulta. Ele chega com o aluguel atrasado e recebe uma ordem de despejo por baixo da porta. É sobre ter as poucas coisas jogadas dentro de um caminhão de lixo porque você não teve grana para pagar o dono do apartamento. O jogo te faz sentir a ansiedade real de um cara que precisa escolher entre ir para um laboratório trabalhar na sua grande paixão como cientista, ali no seu foco de tentar mudar o mundo, ou
arrumar um emprego que pague melhor só para não morar na rua. E até os relacionamentos são retratados de um jeito muito mais crível. Ele e a Mary Jane já não são aquele flerte bobinho de adolescente. Eles são ex-namorados, já tiveram uma história, já brigaram, terminaram e agora precisam lidar com aquela situação super desconfortável de trabalhar juntos na mesma cidade. Claro, né, sendo bem amigos e etc. Mas talvez ali tendo um sentimento um pelo outro. O cinema não tem tempo de tela para construir isso com calma. Em um filme ali de 2 horas, a crise financeira do Peter é resolvida em 2 cenas rápidas para a ação poder continuar. No jogo, a miséria e o cansaço do Peter te acompanham durante a campanha inteira. Você ali vai entendendo de acordo com como você joga. Você entende porque você não está controlando um super-herói inalcançável. Você tá ali controlando um jovem exausto, cheio de boleto para pagar e que não desiste de fazer as coisas certas nem quando o próprio mundo gospe na cara dele. Olhando para as fórmulas clássicas dos filmes de super-herói, existe um padrão muito claro para os vilões. Isso aqui engloba uma porcentagem, não são todos. Por causa daquele limite de tempo de 2 horas que a gente conversou agora há pouco, o roteiro precisa acelerar as coisas. Geralmente o cara é o cientista normal, aí rola um acidente no laboratório e nos primeiros 30 minutos de filme, uma explosão meio duvidosa e pronto. Aí o maluco levanta dos escombros com cara de mal, dando risada e querendo destruir a cidade. A gente aceita porque é assim que a banda toca no cinema. Como já falei, tem alguns que trabalham muito bem isso, mas falta aquele peso real, falta a gente se importar de verdade com a queda do cara. E é exatamente nesse ponto que o jogo de 2018 amassa qualquer estrutura de cinema. A Insomniac pegou um dos vilões mais icônicos de toda a história do Homem-Aranha, o Dr. Octopus, e fez a gente simplesmente gostar muito do cara antes de prender ele. Pensa comigo, quando a história começa, o Otto Octavius não é um maluco querendo vingança ou é um terrorista, por exemplo. Ele é o nosso chefe, no caso o chefe do Peter, o grande mentor dele. É aquela clássica figura paterna que o garoto admira profundamente. Você passa horas e horas do seu jogo caminhando pelo laboratório dele, consertando equipamentos, ouvindo as gravações onde ele elogia o Peter de um jeito super carinhoso, e a relação dos dois é extremamente genuína, eles querendo ali mudar o mundo juntos para criar próteses mecânicas acessíveis para ajudar as pessoas. O jogo te dá o luxo do tempo, você acompanha passo a passo a frustração do Otto se acumulando, você vê o intocável Norman Osborn ir lá e cortar o financiamento da pesquisa, confiscar os equipamentos dele e humilhar o cara que só queria fazer o bem para a humanidade. E a parada fica assustadora e muito mais sombria quando o jogo revela que o Otto tem uma doença neurológica degenerativa, ou seja, ele está perdendo o controle dos próprios músculos aos poucos. E o relógio ali tá correndo contra ele. Todo aquele desespero que ele tem pra fazer os braços mecânicos funcionarem não é uma vilania barata. É o pavor puro de um homem brilhante que tá morrendo de medo de ficar preso em um corpo inútil, um corpo que ele não vai conseguir fazer nada, onde ele não vai conseguir mais trabalhar a pesquisa dele e não vai conseguir realizar esse sonho por causa de um homem chamado Norman Osborn. E a pior tragédia de tudo isso é que você é jogado na pele do Peter, ajudando ativamente a construir a tecnologia que quase vai destruir Nova York. O jogo te faz ser cúmplice da criação do monstro. Quando a interface neural finalmente afeta o cérebro do Otto e solta todo aquele ódio que ele reprimiu a vida inteira pelo Norman Osborn, a transformação não acontece do nada. Ela ali dói nele, porque você viu ela acontecendo devagarinho, debaixo do seu nariz, e enquanto você ajuda ele. E claro, não podendo fazer absolutamente nada para ajudar. Quando você chega lá na batalha final, no ápice do game, no topo daquele prédio pegando fogo, não é apenas o Homem-Aranha trocando soco com o Dr. Octopus. É um filho tendo que espancar o próprio pai de consideração, um pai que ele nunca teve. É o Peter gritando de dor, chorando, enquanto bate no homem que ele mais admirava no mundo. O peso emocional dessa luta final é algo que nenhum filme de 2 horinhas conseguiria construir com essa mesma intensidade. Você sente todo o peso daquela situação, porque a história levou 15 horas te ensinando a amar o Otto, a entender a dor dele e entender o que ele queria. E é justamente por isso que, no quesito roteiro, esse jogo atinge um patamar absurdo de obra-prima. Peter, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros. Você não desistia nunca! Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter,
Mesmo que machuque muito. Peter, onde você vai? Peter! Peter! Se tem uma coisa que o cinema de super-herói acostumou a gente a ver nos últimos anos, foi aquela clássica conveniência de roteiro. Quantas vezes você já assistiu a um filme onde a situação parece impossível? O herói está contra a parede, mas nos últimos 10 minutos aparece uma solução milagrosa. Uma tecnologia mágica de última hora, ou um portal, sei lá, que abre um plano mirabolante que salva todo mundo e ainda permite que o mocinho volte para casa e tome um café com a sua família. O cinema precisa, quase sempre, entregar aquele alívio no peito da audiência antes de subir a tela de créditos. Em alguns casos, né, porque já teve Homem-Aranha que não foi assim. Só que Marvel e Spider-Man, ele é bem diferente. Ele é uma tragédia sobre o que realmente significa ter responsabilidade. E o clímax dessa história não termina no momento em que você derrota o Dr. Octopus. O verdadeiro chefe final do jogo é uma escolha devastadora. Quando Peter finalmente consegue colocar as mãos no único frasco existente da cura para o bafo do diabo, que ali estava contaminando toda a cidade, a situação é desesperadora. A tia May, a mulher que o criou, que foi a mãe e o porto seguro dele a vida inteira, está morrendo em uma cama de hospital por causa do vírus. E os médicos deixaram bem claro para o Peter: se você usar esse frasco nela agora, a tia May sobrevive. O problema é que o frasco vai ser completamente consumido no processo. Se ele salvar a pessoa que ele mais ama na Terra, os cientistas não terão a amostra necessária para replicar a cura em massa e salvar os milhões de inocentes do mundo. Aqueles inocentes que estão agonizando ali por Nova York. Cara, só pensa no absurdo dessa cena. O herói não está escolhendo entre viver ou morrer em uma luta de socos. Ele está sendo obrigado a escolher entre ser o Peter Parker ou ser o Homem-Aranha. Ele acabou de ter que espancar o homem que ele se inspirava, o homem que representava tudo pra ele, e agora está nessa situação. O homem dentro dele quer desesperadamente salvar a mãe dele e ignorar o resto do mundo, mas o herói sabe que deixar milhares de pessoas morrerem para salvar um único familiar é ir contra tudo que o tio Ben ensinou. E a cena onde a tia May olha nos olhos dele e revela que sempre soube que ele era o Homem-Aranha é de quebrar qualquer um por dentro. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou. E eu estou tão orgulhosa. O Ben também estaria. Ela não pede para ser salva. Ela olha para o Peter com orgulho e diz que ele precisa fazer o que é certo. Ver o Peter chorando, hesitando com a seringa na mão e tomando a decisão madura de guardar a cura para salvar a cidade inteira, enquanto vê ali a tia May morrer na frente dele, é uma das paradas mais pesadas já feitas ali na história dos videogames do Homem-Aranha. Você sabe sim. O cinema, por essa falta de tempo e por todas as outras ocasiões, raramente tem a coragem de ser tão cruel e tão perfeito ao mesmo tempo. O jogo te mostra, sem nenhum filtro ali, que ser o Homem-Aranha não é sobre ter superpoderes legais ou voar entre prédios. É sobre a dor insuportável de saber que, para salvar o mundo, a sua própria vida pessoal sempre vai ter que pagar a conta mais cara. E é nesse exato momento que o jogo deixa de ser apenas uma adaptação e vira a versão definitiva do personagem para diversas pessoas. No fim das contas, é por isso que Marvel Spider-Man de 2018 transcende completamente a barreira de ser apenas mais um joguinho de herói. O que a Insomniac entregou aqui, o que ela fez aqui, mano, é absurdo. Eles respeitaram a essência do Peter Parker de um jeito que a gente raramente vê em Hollywood, ou só estamos vendo agora, ou víamos só antigamente, construindo uma jornada madura que te faz rir, faz você ficar tenso e no final te quebra no meio. Se você quiser ver um vídeo mais completo sobre isso, eu tenho a história
história aqui inteira, uma análise com a história bem detalhado, tá aqui no canal. Bom, e eu acho que é isso, gurizada, eu vou voltar com esse canal, vou tentar postar vários vídeos por semana. Bom, gurizada, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e comenta aí qual pra vocês é o melhor jogo, ou filme, ou série, não sei, que retrata, ou quadrinho também, não sei, que retrata o Homem-Aranha do jeito que você mais gostou, do jeito que você acha que é o melhor, tá bom? É isso, tamo junto, vou tentar postar mais de 2 vídeos por semana, vamos ver como é que vai ser. Valeu, falou e fui.